Bom dia, professora Jaqueline. Bom dia a todos que estão hoje aqui me escutando e me vendo, né? Sou Hilda Helene, sou indígena da etnia Canindé de Aratuba, no município de Aratuba, Ceará. Sou bolsista do Mucosan CPLP e sou mestranda do mestrado em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis. Queria saudar aqui a minha amiga Caroline, do NEAB Campus Fortaleza, que também está presente aqui. E antes de iniciar a apresentação, eu queria fazer uma pequena música, né? Esses momentos difíceis que estamos passando e nada como a nossa mãe natureza para estar nos salvando disso, né? Então vamos lá. As matas vibram quando o luar clareou, mas quando ouvi a voz do meu povo, todos os ninjas que chegou, porque ele é rei, ele é rei, ele é rei, porque ele é rei, na Jurema ele é rei, porque ele é rei, ele é rei, ele é rei, porque ele é rei, na Jurema ele é rei. Então, essa é uma música de agradecimento a hoje estarmos aqui, né? Todo mundo reunido. E também uma solidariedade, né? A todas essas pessoas que estão nos hospitais hoje, que estão passando por dificuldades. Então, vamos lá, apresentação. O meu trabalho, ele é sobre a bebida indígena Mocororó, soberania alimentar e sustentabilidade do povo Canindé de Aratuba, Genipapo Canindé e Tremembé. A minha orientadora é a professora Socorro Rufino, do Mastes, né? E esse projeto eu fiz tentando, né, resgatar a cultura do povo Canindé de Aratuba, também como de outros povos indígenas, como citei aqui o povo Genipapo Canindé e Tremembé. O mocororó, ele é uma bebida que já vem de muito tempo e também estava sendo esquecida, né? E para não esses temas não serem esquecidos, a nossa cultura não ser esquecida, nada como um trabalho desse para resgatar a cultura do povo e trazer de volta a nossa ancestralidade. Pode passar, David, por favor. Então, a origem histórica do povo Canindé de Aratuba é da seguinte... Gente, só com licença um pouquinho, que a minha filha acabou de acordar. Vai lá, vai, pra mãe te dar tua merenda, vai. Desculpa. A origem histórica do povo Canindé de Aratuba, ela se dá dos descendentes de Janduís. Nós, Canindé de Aratuba, somos descendentes dos Janduís, né? E o nosso nome vem do chefe que organizou, liderou naquela época, em 1692, o grupo dos Janduís, e com isso veio assinar um tratado de paz com o rei de Portugal para que nos libertassem, né? Que nós tivéssemos a nossa liberdade de estar no meio como povo indígena. E isso ele comandou por todo o século XVII, né? O povo Janduí. E então hoje somos conhecidos como Canindé, em homenagem ao chefe Canindé, que nos deu a liberdade. Hoje nós estamos localizados no maciço de Baturité e Sertão Central. O povo Canindé de Aratuba, ele se localiza na região do Sítio Fernandes, um sítio na cidade de Aratuba, e o povo Canindé de Canindé, que somos do mesmo povo, está localizado em Canindé, na Serra da Gameleira. O povo Canindé hoje, ele vive da agricultura familiar, a sua sustentabilidade vem da agricultura familiar, não somente da agricultura familiar, como também hoje nós temos professores formados na área
de indígena, né, para que dê aula aos alunos indígenas. Nós temos hoje uma escola indígena da educação infantil ao terceiro ano do ensino médio e também temos um posto de saúde com profissionais indígenas. Então, a sustentabilidade do povo canindé vem também de outros meios como esses, professores indígenas da própria comunidade, auxiliares de enfermagem da própria comunidade, agentes de saúde, na qual estão trabalhando a serviço do nosso povo. Então, a soberania alimentar ela está dentro do nosso cotidiano, para que nós não deixamos morrer a nossa alimentação que vem dos nossos ancestrais, como o mucunzá, o mocororó, o gororó, que é um mingau muito antigo, feito pelos índios Canindé de Aratuba, assim também como antes de eu terminar o meu mestrado, eu voltarei aqui também para mostrar esse outro meu trabalho sobre a soberania alimentar do povo canindé, que é através do milho. Nós temos uma resistência muito grande hoje da plantação de milho, então várias receitas que nós temos hoje, que nós usamos no nosso dia a dia, é através do milho. Então, além da soberania alimentar, nós também trabalhamos com a nossa, como é a nossa economia. Nossa economia além de tirar o fruto para nós mesmos durante todo o ano, consumir aquele alimento, nós também vendemos na Feira da Agricultura Familiar. Essa Feira da Agricultura Familiar, ela foi organizada pelo povo canindé de Aratuba, juntamente com a Prefeitura Municipal de Aratuba, na época, nós que fomos os fundadores da Feira da Agricultura Familiar, e ainda consiste, né, em existir, não agora, porque, né, mas nós temos uma grande variedade de alimentos que nós levamos para a Feira da Agricultura Familiar. É o fubanga, como alguém conhece, né, como fubá, o café, o urucum que a gente leva para vender também, assim também como coloral, plantas, nós temos uma variedade de plantas também que a gente vende na Feira da Agricultura Familiar e assim por diante. Então, o Mocororó, a origem do Mocororó veio através dos Tremembé, né? O povo indígena do Tremembé de Almofala foi quem nos apresentou o Mocororó, uma bebida tradicional deles já de muito tempo. E então, em uma assembleia na qual meu avô Cícero e o cacique Sotero foram chamados para essa assembleia, né, junto aos Tremembé. Na época, os Tremembé estavam nessas regiões do Maciço de Baturité e Sertão Central, atrás de pessoas que pudessem se dizer indígenas, né? Porque antigamente as pessoas tinham medo de dizer que eram índios. Então, esse pessoal Tremembé, eles tiveram uma grande influência, né, no povo canindé de Aratuba, na qual nós podemos dizer e se afirmar como indígena através da força deles, né? Eles foram pessoas motivadoras, na qual nós não poderíamos estar mais com medo e reafirmarmos quem éramos nós. Então, nós conhecemos a bebida através do povo, e aí até hoje nós consumimos essa bebida. E eles ensinaram como era que fazia. Nós tínhamos outras formas alimentares com caju, mas não, a gente não bebia o mocororó. Pode passar, David. Então, nossos hábitos alimentares, né? Como eu já citei alguns, nós sobrevivemos à agricultura familiar e todos os nossos produtos são do nosso próprio plantio. Então, nós plantamos o milho, o feijão, a fava. E desses alimentos é que hoje, nós tanto consumimos como também uma boa parte a gente faz à venda. Por quê? Porque a gente necessita de outros alimentos também, como macarrão,
como a farinha de trigo. Então, para que nós podemos ter aquelas pessoas que somente trabalham na agricultura, não têm outros meios de sobrevivência, eles têm a necessidade de vender alguns produtos para que sejam adquiridos outros. A produção do mocororó, ela é feita rústica, né? Nós colhemos o caju, tanto o caju ainda no pé como do chão também, porque as bactérias é que vão ajudar na fermentação. E então, nós colhemos o caju e a primeira lavagem do caju, ela é feita com o próprio suco de caju. Nós pegamos a primeira parte do caju, esprememos, fazemos aquele suco, né? E vamos lavar com o próprio suco do caju os outros caju que vão ser para a confecção, né, do mocororó. Então, nós esprememos esse caju, não adicionamos nada, água nem nada, e aí a partir daí a gente coloca eles em. Antigamente a gente colocava em potes de barro, né, porque a gente fazia em grande quantidade, mas agora a gente coloca em garrafas de vidro, que é a mais adequada, garrafa de vidro, e tampamos com um pano. Por que que não pode ser tampada com uma tampa de garrafa mesmo? Porque por conta da fermentação, pode chegar a explodir, né? Por conta do gás também que se gera dentro da bebida. A vitamina do caju é muito importante na nossa alimentação, né? Rico em vitamina C, o caju. Ele traz uma grande proporção de vitaminas nessa bebida. E o mocororó hoje, para o povo Canindé de Aratuba, é um sinal de resistência. Por que um sinal de resistência? Porque é através da bebida, ali durante o toré, para quem não conhece, é uma roda ritual e espiritual que a gente faz em agradecimento às nossas conquistas, ou aquilo que nós queremos conquistar em reuniões, rodas de conversa que acontecia frequentemente aqui na comunidade, né? Em noites de sexta-feira, a gente fazia as noites culturais nas casas das pessoas, e aí a gente fazia contações de história, dançava o toré e tomava uma cororó durante esse momento. Então, hoje, o mocororó é um sinônimo de resistência para que nós não deixamos morrer o que nossos ancestrais deixaram. Pode passar, por favor. O objetivo geral da minha pesquisa é realizar uma análise acerca da sustentabilidade e a soberania alimentar do povo Canindé de Aratuba, Genipapo Canindé e Tremembé, por meios da sociobiodiversidade. Tendo necessidade de produção de pesquisa com enfoque nas tradições alimentares e na bebida mocororó, que nos remete a olhar a comida como um veículo de pensar em idade, além de interagir diretamente nas estratégias de sobrevivência. Então, esse objetivo de olhar e pensar em identidade é porque a nossa alimentação hoje diz quem somos, né? E dizer quem somos hoje é muito como se fosse se identificar realmente como nós somos, né? Porque existe o preconceito, né? E muitas pessoas hoje têm vergonha pelas formas que nós somos, como nós somos vistos, né? Por exemplo, eu sou indígena, mas eu pintei o cabelo de louro. Muitas pessoas podem dizer, como é que você é índia e pinta o cabelo de louro? Quem sou eu não vai dizer só como eu me caracterizo ou como eu me visto. Então, uma forma de mostrar a identidade é a nossa forma de alimentação. A nossa alimentação vai dizer de onde somos, quem somos, porque cada lugar tem aquela forma de identidade, né? Aqui no Ceará nós temos uma forte alimentação que nos diz quem somos. Se nós chegarmos em um lugar e tiver uma comida diferente, e a pessoa falar de uma forma, já vão saber que nós somos cearenses. Então, são essas formas de identidade que podem mostrar, através das estratégias de sobrevivência, quem somos. Pode passar, por favor.
E como objetivos específicos, eu irei descrever os hábitos e cultura alimentar do povo canidé, analisar a agricultura familiar como meio de sobrevivência, ajudar a garantir uma soberania e qualidade alimentar para o meu povo e relacionar a soberania alimentar do povo canindé com a cultura, educação e sustentabilidade. Também irei descrever a importância da cultura do Mocororó para os povos Genipapo, Canindé e Tremembé. Então, relacionar a soberania alimentar com a cultura, a educação e sustentabilidade, nós, Canindé de Aratuba, nós temos uma relação muito forte com o museu. O museu, ele é um meio de veículo na qual nós estamos sabendo de onde viemos e repassamos para os alunos da escola indígena, como também toda a comunidade, toda a nossa trajetória. Lá no nosso museu tem toda a trajetória do povo canindé, nossas conquistas, tudo que hoje vivemos está lá no museu exposto para que as pessoas conheçam e que para as gerações futuras que estão vindo aí também conheçam. Então, a escola tem uma relação muito forte com o museu, uma troca de experiência na qual é muito importante para nós. Eu fui monitora do Museu Canindé, né? E foi através do museu que eu pude crescer mais, né? Que eu pude olhar com mais sensibilidade a nossa luta, a nossa trajetória. E nós devemos a essas pessoas que trabalham no museu, que mostram a nossa cultura, e mostram para outras pessoas também como foram as dificuldades, o que nós passamos ou estamos passando para termos a nossa identidade, né? Como hoje foi muito complicado e ainda é complicado. Temos também problemas de preconceito dentro da nossa própria comunidade e nós vemos o museu hoje como a importância do nosso povo. Porque se não fosse tudo aquilo que nós aprendemos no museu, eu acho que hoje não estaria aqui. Porque aquilo me deu mais força para estar onde eu estou hoje. Né? Saber a luta das pessoas mais velhas, a luta do meu avô, a luta da minha mãe para chegar onde estão hoje. E ter uma escola de qualidade, ter uma saúde de qualidade. Próximo, por favor. Então, eu vou me fundamentar teoricamente, né? Eu vou fazer pesquisa sobre a primeira Assembleia do Estado do Ceará, que ocorreu em 1993. O povo Canidé e os Tremembé hoje ainda são muito ligados. Nós temos uma ligação muito forte, né, na nossa formação de identidade, que foi através do povo Tremembé que hoje nós se identificamos como indígenas Canindé, né? Nós podemos ver através deles que são povos do Ceará que lutam há mais tempo do que nós, que puderam mostrar que o que nós somos, nós podemos ser ainda mais, né? Nós temos que ter a força e a coragem de dizer quem somos nós. O direito à alimentação adequada também eu vou trazer na minha fundamentação teórica. Próximo. A metodologia, o objetivo desse estudo será na Aldeia Fernandes, município de Aratuba, Lagoa da Encantada, no município de Aquiraz, e Barra do Mundaú, no município de Itapipoca. Será uma pesquisa realizada através de questionários, na qual eu irei fazer os questionários para essas aldeias, e uma identificação melhor do povo canindé de Aratuba, trazendo aqui um mapa muito pequeno, mas dá para identificar, né? É uma área de 1.793 quilômetros quadrados. Nós estamos localizados no maciço de Baturité, no estado do Ceará. A distância reta da capital cearense, nós estamos a 120 quilômetros da capital do estado. E nós temos hoje 902 habitantes aqui na comunidade, sendo 265 desaldeados e 630 pessoas aldeadas. É uma referência do DISEI 2020, que é da saúde indígena.
nós temos essa referência através da saúde indígena. Então, a pesquisa será qualitativa, onde será aplicado os questionários dissertativos nas 3 comunidades indígenas, com lideranças indígenas, produtores de caju. Pode passar. O nosso contexto ambiental. Hoje, os canidés são conhecidos como etnia pela Fundação Nacional do Índio, que está a delimitar o território em 1793,01 hectares. A principal fonte de renda para a sobrevivência é a agricultura familiar e subsistência, que desde a chegada dos canidé ao território é feito essa prática, né? É uma prática passada de geração a geração, então o povo canidé hoje ele é visto como a principal fonte de renda da agricultura familiar. A produção vegetal cultivada é principalmente a fava, o feijão, o milho, também há o cultivo de frutas, né? Nós tivemos aqui a consolidação dos quintais produtivos implantado na aldeia pelo projeto de etnodesenvolvimento, e houve um aumento da variedade de produtos, né? As pessoas ganharam mudas em que puderam plantar nos seus quintais, também tem criação de porcos, galinha, cabritos, ovos, e a fabricação de coloral e fubá que temos na aldeia, que essas pessoas levam para a Feira da Agricultura Familiar. Pode passar. Então, a classificação da pesquisa é uma análise qualitativa, né? A metodologia proposta será qualitativa, priorizando os procedimentos como entrevista, vivência e a problematização. Pode passar. Então, nos meus resultados, né, dessa pesquisa, resultados esperados, eu espero contribuir com o conhecimento científico por meio da pesquisa a nível de campo, a fim de comprovar a importância da bebida, culturalmente conhecida como mocororó, e espero-se contribuir com a aldeia indígena, introduzindo os conhecimentos adquiridos para que possa fortalecer a identidade da mesma, bem como encontrar, por meio de diagnóstico, a soberania alimentar e cultural do povo canindé de Aratuba. Então, não somente eu, como também outras pessoas que estão fazendo mestrado na Unilab, na UFC, em outras universidades, também têm esse mesmo propósito que eu, trabalhar as vivências do povo canindé, a nossa luta, a nossa história e identidade, para deixarmos na nossa própria escola, no nosso próprio museu, e contribuir também para o conhecimento das gerações futuras, né? É como fizeram poucos anos atrás, o meu avô Cícero, liderança principal do povo canindé de Aratuba, e o cacique Sotero, que através da história eles escreveram da maneira que eles sabiam e também colocavam objetos no museu, por onde eles passavam, ou aquele objeto era uma alimentação muito importante, era uma caça muito importante, era um documento muito importante e hoje está exposto no museu. Da mesma forma que eu quero contribuir cientificamente, não só deixando no museu, mas também publicando trabalhos para que possa ajudar as gerações futuras. Pronto, pode passar. Então, essas foram as minhas referências na qual eu estou trabalhando. Pode passar. Finalizou já. E eu queria agradecer aqui a professora Jaqueline pela oportunidade de estar apresentando o meu projeto. Queria agradecer também a minha orientadora, Maria de Socorro Rufino, né, por estar me ajudando nesse processo e me orientando. E queria agradecer também o pessoal aqui que pôde tirar um pouco do seu tempo, né, para estar me assistindo e conhecendo novos projetos. Obrigada. Muito obrigada, Hildelene. Muito, muito lindo o seu trabalho, muito importante o seu trabalho. E obrigada por você apresentar a construção que você e a professora Maria do Socorro fizeram até agora. E a gente já fica curioso para conhecer o resultado final, né, do teu mestrado. Antes de abrir para perguntas,
eu queria só colocar algumas coisas importantes que a Hildelene nos colocou aqui. Eu acho que a gente tem que. Uma das questões que a Hildelene nos apresenta é muito clara é essa ideia de cultura, né, de cultura e de identidade. E da gente pensar que a cultura ela é algo em movimento, né? Ela não é algo cristalizado. Porque eu sou indígena, porque eu sou quilombola, ou porque eu pertenço a uma ou outra etnia, eu vou ter elementos identitários que me conectam com aquela etnia, que me conectam com aquele entendimento que eu tenho daquele povo, daquela tradição, daquela cultura. Mas não significa que a cultura ela é congelada, né? E eu acho que a Hildelene dá um exemplo interessante dessa questão do cabelo, que nós estamos acostumados com os estereótipos, né? O que é os estereótipos? Estereótipo, bom, porque é indígena, eu tenho que ser sempre, né, com o cabelo liso ou com o cabelo escuro, que eu tenho que ter determinados padrões de comportamento. Isso é um estereótipo que empobrece algo que está inserido na comunidade, né, na população brasileira, como qualquer outro cidadão, né, com sua característica, com sua cultura, com sua tradição, e tem todo o direito de se movimentar dentro do que a sociedade tem. Então, se eu quiser pintar o cabelo de louro, a Hildelene pode pintar o cabelo de louro, se eu quiser pintar, qualquer um pode fazer, né? Agora, o que torna ela indígena, o que consolida o lugar de fala dela como alguém de uma etnia é a identidade, é a cultura, é a tradição, são os elementos que conectam ela, que fazem a ponte dela com os ancestrais, né, com o povo, com a luta, com a história dela. Então a gente tem que ter isso bastante presente, né, para a gente não ficar reproduzindo estereótipos. E esses dias eu vi eu tenho muito cuidado, eu aprendo muito assim com isso. A escola dos meus filhos, né, trabalha essa questão das etnias, da importância do povo indígena e tal. E aí esses dias eu recebi um material que falava isso. Cuida com as representações que tu fala, né? E falava na história da oca, né? Oca é um estereótipo de um determinado, não é um estereótipo, é uma habitação de determinado povo. O Brasil tem, acho que 280 etnias, né? Fala cento e tantas línguas, né? Então, a gente cuidado de quem você está falando, de qual é o povo, de qual é a etnia e como é que é a identidade. Então, a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender muito para não falar bobagem, assim. E não, Pois eu é, não vou... Pode falar, Renan. e muitas vezes alunos da própria universidade mesmo, que vêm aqui conhecer a aldeia, né? Pensam que nós vivemos em ocas ainda e que é aquele estereótipo, como a senhora fala, né? Eles pensam em chegar aqui e nos ver nu ou nos ver todos caracterizados. Nós temos um momento da nossa caracterização. Por exemplo, esse momento para mim é muito especial, então eu me caracterizei, né? Mas o nosso dia a dia é um dia a dia comum, na qual nós estamos vestidos normais, nós temos as nossas casas de tijolo. Porque, por exemplo, aqui, como era que nós íamos morar num lugar tão frio como esse, numa oca, né? Não seria bem adequado. Então, e também a nossa trajetória. Nós passamos por nós tivemos assim, casas de barro, casas feitas de taipa, mas hoje nós temos a nossa como trabalhar, né, também para ter um lugar melhor para que nós podemos morar. Por exemplo, essa caracterização que você está usando, como é que se chama? Cocar. Focar. Porque eu achei que era, mas assim, como eu sei que muda de um lugar para o outro, eu já fico assim, bom, será que é ou não é? E eu acho que é isso, a gente tem que perguntar, a gente tem que se informar e a gente tem que, né, entender que os processos são diferentes daqueles que a gente às vezes tem estereotipado. É a mesma coisa, às vezes a gente tem um estereótipo do continente africano, a gente tem um estereótipo do sul do Brasil, né? Como se todo mundo lá fosse louro de olho azul e não é. Então, é isso que eu acho que é importante e fica esse aprendizado. Outra questão que eu queria falar, que eu acho super importante, acho que isso vale para todos, é assim, ó, a importância de você pesquisar o seu local, de você pesquisar o seu mundo, de você fazer um TCC sobre o seu território. Eu acho que isso a Hildelene traz muito importante. Eu acho que, principalmente, acho que assim, para os estudantes estrangeiros,
eu sei que muitas vezes não é possível você fazer um TCC lá, porque você está no Brasil, mas sempre que possível, trazer elementos, né, do seu território. Às vezes a gente fica, eu vou pesquisar, sei lá, né, num laboratório, o que eu poderia fazer? Quem sabe eu vou para a Embrapa, quem sabe eu vou para Fazenda Piroás. Todas as pesquisas são válidas, mas às vezes a gente esquece de olhar para o nosso entorno, para o nosso mundo. E eu passei por isso também quando eu fiz a tese de doutorado. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E graças ao grupo de pesquisa que eu estava inserida, eu fiz sobre queijos tradicionais de leite cru, que era algo que a minha avó fez a vida inteira e vendeu e tinha dinheiro e tinha autonomia, porque ela conseguia, né, ter recurso com algo que ela fazia no dia a dia dela, né? E que hoje é uma tradição nos Campos de Cima da Serra, na região que eu venho, mas assim, eu tive a oportunidade de olhar o meu território. Então, acho que isso é algo para a gente pensar, não só os estrangeiros, mas também talvez a fava, que é presente no maciço do Baturité, as culturas tradicionais, né, que existem nos quintais produtivos. Acho que existe um elemento super importante que a gente pode pensar em fazer TCC olhando para o nosso mundo, para o nosso território. Não sei se a Hildelene quer acrescentar algum comentário. Assim, estudar sobre o nosso local, né? Às vezes nós nos imponhamos, né? Quando estamos escrevendo, nós vivemos dessa forma, só que nós temos que referenciar, né? Sempre estar nos referenciando, nunca falar em nós mesmos. A gente se sente até, não sei, se sente de outra forma, não podendo expressar diretamente a nossa vivência dentro do nosso próprio trabalho, porque nós não podemos fazer dessa forma, né? Nós temos que referenciar sempre. E é isso, é a forma de fazer algo inovador, e às vezes você tem poucas informações, mas você vai construir o conhecimento a partir de uma realidade. Isso é importante, isso é fundamental para a gente pensar numa pesquisa, para a gente pensar numa ciência que olhe para o povo, que olhe para a cultura, que olhe para o mundo, e não uma pesquisa que vai ser engavetada. Eu acho que a gente tem que despertar para essa pesquisa que ela vem e ela volta, né, de um determinado território. Eu acho isso importante. Bom, nós temos aqui 25 pessoas que estão aqui com a gente e eu gostaria que abrir agora para algum comentário, para perguntas, por favor. A professora Daniela pode trazer também lá da aula dela, né? Já que ela está transmitindo. Isso, exatamente. Ela pode falar, professora Daniela, está escrita. Estão escutando? Só um pouquinho, estão escutando? Sim, senhora. E ela teve que situar todo o contexto. Nós estamos te vendo. Pode falar, Daniela. Aí, o que eu vou transmitir ali só um pouquinho, acho que eles não escutaram, mas eu vou perguntar lá, tá? Vou fechar só esse áudio um momentinho. É porque teve aluno que não conseguiu entrar nesse ambiente, aí eu estou passando no meeting para eles essa tela, então vocês não escutaram, né? Tá escutando agora? Sim. Tá me escutando? Sim. Então, a Ilka é uma estudante da ecologia e ela falou que parabenizou, né? E também falou que você teve que contextualizar, mas ela queria saber um pouquinho mais sobre o mocororó, sobre a bebida em si, que ela entendeu nesse contexto, mas ela queria saber um pouquinho mais de detalhes sobre essa bebida. Então, é uma bebida simples, né? Ela é feita rusticamente, sem nenhum outro processo. Ela é feita só com as mãos mesmo. Nós machucamos, esprememos o caju
E após isso, a gente só coloca dentro de algum recipiente para que ele possa. Deu uma pequena travadinha, Rildelene. Ah, eu acho que a internet dela, ela caiu. Vamos aguardar um pouquinho, a Ilka. Os outros que estão na sala, que se quiserem se inscrever, já podem colocar o nome aqui no chat, que a gente vai chamando. E aguardamos um pouquinho, porque às vezes também a gente faz bastante reunião com a Rio de Helena, às vezes sabe que a internet também não é muito boa e todos passamos aí por isso. Alô, professora Jaqueline? Sim, sim, estou ouvindo. Acho que a gente aguarda um pouquinho para ver se a Rio de Helena consegue voltar. Tudo bem. Davi, essa sessão, ela, como ela estava na programação, ela é enviada de volta para nós, né? A gente tem como recuperar a gravação, né? Isso. Pronto, que aí eu gostaria de mandar para a professora Socorro. Eu estou em contato aqui com a Rio de Helene pelo WhatsApp e ela disse que ela está tentando entrar. É importante que os presentes aqui entrem nessa lista de presença. O Davi colocou as orientações aqui, né? Instruções para registrar a frequência, que aí a gente pode produzir certificados, tá? Então, anotem bem essas informações e entrem, por favor. Tá escutando agora? Estamos escutando, voltou. A internet caiu. Tive que sair e entrar de novo. Acontece. Então, como eu estava falando, né? A bebida Mocororó, ela é feita somente do caju, uma bebida fermentada, sem nenhum processo de industrialização. Eu não sei se ela quer saber a forma de como é feita. É isso? Eu acho que é uma síntese de como ela é feita mesmo. Pois é, simplesmente é espremido o caju, né, e engarrafado em garrafas de vidro para que aconteça a fermentação natural. Ela pode ser uma bebida alcoólica, mas não adicionamos água, nem álcool, nem nada. É uma fermentação natural. Eu tenho também outro trabalho que fala sobre o Mocororó, inclusive está publicado, Bebida Indígena Mocororó, do povo Canindé de Aratuba, e lá fala sobre o teor alcoólico da bebida. Vou aproveitar e te perguntar uma coisa. Aí ela continua a pergunta se ela é comercializada também, acho que tipo uma cajuína, e eu emendo a pergunta na bebida em si. Ela então fica um fermentado, tipo um grau alcoólico, então, né? É típico dela. Isso. Nós, Canindé de Aratuba, não comercializamos, mas outros povos indígenas fazem essa comercialização.
Mas para nós, indígena Canindé, ela é uma bebida sagrada na qual nós só podemos estar tomando ela naquele momento de ritual, né? Nós não comercializamos. Obrigada, Hildelene. Acho que respondeu a Ilka. Por nada. Mais alguma questão, gente? Professora, eu posso fazer uma intervenção? Posso? Claro. Bom dia a todos. Parabéns, Redilene, pela sua apresentação. Eu gostaria de destacar ou sublinhar, o que a professora Jaqueline já comentou aqui, a importância de fazer o trabalho voltado para a nossa realidade. Isso é fundamental. Apesar de que estamos, no caso dos alunos estrangeiros, que estão longe de casa, né? Isso acaba sendo mais complicado, né? A questão de desenvolver uma pesquisa, uma vez que não tem recurso como viagem para ir até lá, ir para o país de origem e poder fazer uma pesquisa lá. Mas é fundamental e isso mostra a nossa afirmação e resgata a nossa história, como a Redilene coloca sempre na apresentação dela, né? A questão histórica, né? Isso daí, para não perder a origem, a história desse é uma forma também de resistência. Então, a gente precisa entrar dentro das universidades, a nossa história precisa chegar lá, é a via que eu entendo viável pela luta de movimentos, pela luta de resistência. Nós não podemos ficar só na periferia, temos que buscar o centro. O centro, a universidade está no centro. Ela que encontra pessoas com condições baixas, socioeconômicas, com condições médias, com condições altas. A gente sabe que tem pessoas nas instituições públicas, assim, com mais de 10 salários mínimos, tem alunos com família mais de 10 salários mínimos. Então, ali é um campo de comunhão de diversas condições. E nós precisamos sair da periferia e ocupar esses espaços, levando a nossa história e a nossa realidade e a nossa vivência. Parabéns, Redilene. Desejo sucesso na sua pesquisa. Me coloco aqui também à disposição, caso precisar de apoio, de ajuda, coisa do tipo, pode contar comigo. Eu gosto tanto desse tipo de pesquisa, tá? Voltada à realidade. É isso que futuramente quero estar trabalhando mais. Não tenho condições agora, reconheço as minhas limitações econômicas, mas futuramente pretendo fazer pesquisas voltadas à minha realidade. Parabéns. Obrigada, David. Sobre essa questão de estar nos espaços, né? Antes, quando as pessoas me chamavam para me falar sobre alguma coisa, sobre a minha aldeia, eu tinha medo, né, de estar falando, de estar indo para os espaços, mas a professora Ana Érica, né, que é uma pessoa tão importante, ela sempre dizia, né, Hildelene, nunca deixe de estar dentro dos espaços, mostrando quem você é e mostrando um pouco da história do seu povo, né, porque isso enriquece tanto o meu conhecimento como o conhecimento de outras pessoas. Então, o NEABI também foi uma forma de expressão, né, na qual eu pude estar levando para as pessoas o meu conhecimento e também a troca de experiência, que fortalece muito a pessoa, né? Eu me inscrevi ali e acho que eu vou falar, eu estava até escrevendo, mas eu vou falar aqui, eu acho que é mais fácil. O que o Davi falou, né, muito importante, muito interessante, é o que a Hildelene está falando, dessa importância de olhar para a gente, para o nosso território, que a Jaqueline tanto frisou. E eu vejo muito importante essa sua apresentação e de outras, né, porque nós temos no curso de agronomia da Unilab vários alunos indígenas, quilombolas, né? Inclusive nessa turma de ecologia, nós temos
alguns da etnia Pitaguari, e eles, essa semana passada, estavam apresentando, né, o território deles, alguns problemas ambientais. Já nas disciplinas, a gente tenta fazer com que o aluno olhe para a sua realidade. E essa pesquisa que é necessária, às vezes, ser feita em campo, mas muitas vezes é necessária uma pesquisa prévia, um entendimento de alguma situação, como você trouxe aqui, um alimento que tem um sentido cultural, um alimento no sentido do alimento, mas também um sentido espiritual, né, de que faz parte de uma cultura. Então, às vezes, mesmo estando longe de Moçambique, de Guiné-Bissau, vocês conseguem enxergar alguns temas de interesse, isso que a Jaqueline chamou a atenção, né? Então, eu posso optar por fazer um trabalho no Brasil, mas já pensando, né, num tema muito importante para o meu país de origem, para o meu território de origem, porque também não são só os alunos internacionais, nós temos diversos estudantes no curso de agronomia, por exemplo, e nos outros da Unilab, do nosso grande interior, das nossas comunidades que têm características muito diferentes. Nós temos os grupos, né, os quilombolas, os indígenas, mas nós também temos as comunidades rurais que são assentamentos, são comunidades, às vezes, que não têm nenhum tipo de organização oficial, entre aspas, e aí as comunidades estão, às vezes, muito sozinhas, né? Imagina você sair de uma comunidade e depois fazer um trabalho da sua própria comunidade. Então, quais são os cultivos, o que a gente tem? Mas não vou me esticar mais, não. E aí, Rivdelene, eu queria perguntar, para além do Mocororó, você enxerga outros, não vou dizer só alimento, mas modo de cultivo, outras atividades relacionadas à segurança alimentar Práticas, do seu povo, as práticas, porque esse tema é interessante, né? E aí a gente fica sempre curiosa para saber um pouquinho mais sobre isso, sobre quais são essas práticas. Você chegou a falar, né, que é muito forte o milho, o urucum, outras plantas, mas o que você enxerga, assim, que essa cultura ainda está bem ativa ou foi se perdendo muito ao longo do tempo? Queria saber só um pouquinho mais, se puder. Então, as práticas culturais e as práticas alimentares, né, ela vem sim se perdendo no tempo, né, por conta da ação global, como também das formas de vivência. Antigamente, as pessoas viviam somente da agricultura, né? E hoje, aqueles pais que viviam somente da agricultura, que não tinham estudo, hoje eles não querem o mesmo para os seus filhos. Mas além dos pais passarem para as suas famílias que aquilo é importante, as famílias trabalham juntas no roçado, né? A roça, como vocês chamam, aqui nós chamamos de roçado. Os pais levam as crianças, mostram, mas não trabalham como seus pais trabalham. Muitas pessoas hoje estão saindo daqui da aldeia para cursar universidade, né? Antigamente as pessoas terminavam os estudos, continuavam na aldeia, trabalhando com seus pais na agricultura. E hoje é um pouco mais diferente. Nós, terminando o nosso terceiro ano, nossos pais não querem que nós vivemos a mesma vida que eles, né, por trabalharem tanto e não ter um futuro digno. Então, como a professora está frisando aqui, né, agrotóxico. Nós não usamos o agrotóxico, né, porque nós fazemos uma produção de pouca escala, nós não fazemos produção de longa escala. Então, o que nós plantamos é somente para a gente comer, e então não tem o uso do agrotóxico. Não sei se vocês conhecem a região, mas aqui a região, os roçados são longe das casas, as pessoas precisam de ir, vão de manhã, só voltam no período da tarde, levam o almoço, né? Passam um dia lá nos roçados, e as práticas continuam sendo as mesmas, mas de uma forma menor, né? Menos pessoas estão trabalhando no roçado, por conta disso, que as pessoas querem um futuro melhor para os seus filhos, né? Antigamente também, né, o pessoal aqui fazia a plantação de hortas, mas nunca era usado o agrotóxico.
Hoje existe bem menos, só mais é cheiro verde, poucos tomates. A agricultura em si mesmo é o feijão, a fava e o milho. Obrigada, Hildelene. Nada. Pessoal, mais algum comentário, alguma fala, alguma observação? Eu vi aqui o Francisco colocou que não está encontrando a opção, né? É mais para cima. O Davi pode recolocar também para baixo para você fazer o registro da presença. Também a gente faz aí o certificado para os apresentadores. Professor, é porque não está aparecendo o nosso SIG-SAS. Eu acredito como fizemos mudança das datas, aí não aparece. Eu mandei já mensagem aqui para o Luan para ver. Ah, entendi. Pode ser. Não sei se vai responder ainda. Se conseguir responder antes de finalizar, que a gente ajeita. Mas caso contrário, não tem como, porque não aparece essa opção. Bom, a gente pode fazer o seguinte: as pessoas podem mandar para a professora Daniela, os que são alunos da professora Daniela, pode mandar para ela o nome completo, ou ela passar, e aqueles que são, né, que não são alunos da professora Daniela, manda para mim mesmo, que aí a gente consegue fazer os certificados a partir dessa lista, né? Se não conseguir. Mais algum comentário, gente? Bom, se não tem mais nenhum comentário, nenhuma fala, né? Eu fico assim muito, muito feliz por conseguir ter esse espaço para ir conhecer o trabalho que a Hildelene está desenvolvendo junto com a orientadora dela. Na verdade, assim, a gente sempre faz isso no projeto. Eu lembro que a gente faz lá na sala presencial, todo mundo apresentou, os bolsistas apresentaram seus projetos e para o grupo, né? Só para o grupo dos bolsistas. E agora, como a gente tem essa programação do SIG-SAS, a gente pensou, por que não colocar todos os bolsistas, né, os projetos, para que todo mundo possa aproveitar e conhecer, né? Aproveitar por esse espaço. Então, a gente agradece a todos pela presença, parabeniza a Hildelene pelo trabalho que está sendo desenvolvido, do grupo, né? No que a gente conseguir contribuir, tá junto contigo, isso vai ser ótimo. E a gente tem essa vontade, né, de sempre fortalecer o grupo do Projeto Consan, trazer novas pessoas para o processo, né, mobilizar, sensibilizar para os temas da segurança alimentar e nutricional, que eu acho que é um tema importante, e eu acho que a gente está conseguindo, né, hoje não existe, né, as pessoas que estão envolvidas no processo sabem do que a gente está falando. Eu acho que o tema dentro da Unilab também ele ficou mais fluido, ele é mais conhecido a partir né, das atividades que a gente se envolve. Agradeço também ao Davi pelo processo aí de apoio técnico. A gente conversamos ontem, né, para que esse apoio técnico vá migrando. E para todos que fazem parte, né, como bolsistas, hoje nos encontramos às 18 horas para a nossa reunião, né? E então a gente finaliza por aqui, deseja um bom dia a todos e todas e um bom resto de semana, que a gente fique com saúde e consiga finalizar as disciplinas aí com tranquilidade, porque é isso, né? Estamos todos num período aí já difícil pela questão da pandemia, difícil pela questão do final de semestre, mas a gente vai chegar lá.
certo? Um bom dia a todos. Obrigada, Rildelene. Bom dia.